Sejam bem-vindos ao Zona Segura, o podcast onde falamos sobre emergência, segurança e saúde em Portugal. Hoje vamos ter um episódio especial onde vamos falar sobre a vigília dos bombeiros voluntários na Assembleia da República entre o dia 13 e 15 de setembro. Vamos ter connosco Humberto Batista e Débora Laborde, que vão falar da sua experiência enquanto bombeiros voluntários, e Humberto, que vai falar enquanto responsável da vigília dos bombeiros voluntários na Assembleia da República, onde lutam por direitos de saúde e segurança para todos nós. Olá, sejam bem-vindos. Humberto, bom dia. Gostava de começar por ti para percebermos o que é que sentiste para iniciar uma organização, de fazer uma vigília sobre o momento dos bombeiros voluntários em Portugal. Olá, bom dia. Márcio, em primeiro lugar, quero agradecer este convite e falar um bocadinho sobre a experiência que nós estamos aqui a falar. Então, eu, com mais uns elementos, começámos a perceber que realmente, ao longo dos anos, o Governo tem-nos prometido muita coisa, mas de ano para ano, os bombeiros, o que é que têm feito são ficados literalmente para trás. E então começámos-nos a organizar internamente, a nível de bombeiros, nome pessoal, um elemento de uma corporação, um elemento de outra, e organizarmos uma manifestação de forma pacífica, ordeira, para que o Governo começasse a ouvir as exigências de todos os bombeiros, as necessidades dos bombeiros. E começámos a pensar que a melhor maneira era começarmos a fazer uma vigília de 3 dias para começarmos a perceber o que é que as coisas iriam fluir. E foi a partir daí que começámos a alavancar as coisas e nas redes sociais e a pedir que os bombeiros se unissem a esta causa, e teve o seu impacto. Ok, se conseguisses definir uma palavra para esta vigília, naqueles 3 dias, qual foi a maior dificuldade que sentiram? Bem, a maior dificuldade pode não ser assim. A maior dificuldade que nós sentimos foi a adesão de todos os bombeiros, porque quando falamos de pessoas, falamos cada um com a sua mentalidade, a sua ideologia, a sua maneira de ser, mas conseguimos superar também porque houve uma adesão que nós achamos que era justa inicial, porque tantas manifestações que se fazem e os bombeiros acabam também por estar um pouco já cansados desta situação e desacreditados em tudo. Ok. Bem, Débora, bom dia, bem-vinda também. Enquanto bombeira no terreno, enquanto voluntária e funcionária de uma associação humanitária, qual é a visão da Débora para esta vigília, para o momento dos bombeiros? Bom, primeiro que tudo, bom dia e obrigada pelo convite para estar presente. Eu olhei para esta vigília não só como uma manifestação e um protesto, mas como um apelo à dignidade pela profissão e pelo voluntariado que é ser bombeiro. Eu acho que foi um ponto de viragem em como todos nós nos conseguimos unir e dizer nós estamos mais dispostos a não ser ouvidos e a continuar na sombra. Como o Humberto disse, o Governo promete mundos e fundos, mas de ano para ano as coisas vão se mantendo iguais. E a realidade é que nós não estamos no dia-a-dia a pedir nenhum luxo. Nós estamos a pedir os mínimos necessários para conseguir contribuir para um melhor socorro e também para o nosso bem-estar. Estamos a falar essencialmente que as reivindicações dos bombeiros é pelo presente, não só pelo futuro, mas pelo presente. É isso que sentes, Débora? Exatamente. Porque de dia para dia eu acho que é mais difícil ser bombeiro em Portugal, mesmo por estas questões. Nós vamos a ver quem faz ser bombeiro a sua profissão. A maior parte dos bombeiros recebe o ordenado mínimo nacional. E isto faz com que todos nós tenhamos turnos extra ou tenhamos uma segunda ocupação para que possamos viver em Portugal. Tendo em conta que é uma profissão de alto desgaste, seja tanto físico como emocional, imaginem como é, de dia para dia, alguém novo a iniciar a sua carreira, a ver o que é que quer fazer da vida, olhar para a profissão de bombeiro como algo de, sim, é isto que eu quero fazer. As pessoas vêm-se a perguntar, mas porquê? Se eu não tenho condições, por mais que seja algo que eu, por paixão, queira fazer, porquê é que eu haveria de ir para ali? Só para quem está lá em casa e nos ouve, aquilo que queremos dizer é: os bombeiros voluntários, as associações humanitárias de bombeiros voluntários, são detentoras de corpos de bombeiros. E aquilo que nós sentimos muitas vezes, enquanto bombeiros voluntários, existem assalariados das associações humanitárias de bombeiros e existem bombeiros voluntários. Mas os assalariados continuam a ser voluntários, mesmo depois do seu horário de trabalho,
com 8, 12 horas ou mesmo 24 diárias, têm que cumprir aquilo que é o voluntariado obrigatório pela lei em Portugal. É disto que estamos a falar, Humberto, e é de chegar aos 60 anos e continuar a cumprir esta missão. Como é que tu te vês chegar aos 60 anos e continuar a ser bombeiro, se as pernas assim o permitirem? O coração vai permitir garantidamente, não tenho dúvidas disso, mas será que as pernas vão permitir? Não, eu penso, eu imagino muitas vezes, e quando me debruço sobre essa situação, revejo-me tipo com um andarilho a sair de um carro de fogo e por uma frente de fogo, tipo, com um andarilho. É a única solução. Não, está fora de questão que nenhum bombeiro com mais de 60 anos tem as condições, tem as valências para ir para uma frente de fogo, para um incêndio, seja ela qual for. Qual é a ideia de nós, esta organização, e não somos só nós, porque nós sabemos que a Liga também está a reivindicar essa parte, era que aos 65 anos os bombeiros metessem a reforma pela íntegra e aos 60 a chefia, ou seja, aos 55 passasse para a parte administrativa até aos 60 anos. É justo esta ideia, mas sabemos que não vamos ter, mas pelo menos então que nos deem aos 60 anos a reforma, sem penalização alguma. Claro que existe aqui um fator, é que para isso tens que ser bombeiro no ativo mais de 30 anos. É justo, eu acredito que sim, que também não pode ser uma pessoa que há 5 anos que é bombeiro na parte ativa e depois mete a reforma e também, claro que não. Mas é impossível um bombeiro com 60 anos ter condições físicas e até psicológicas para estar numa frente de fogo ou numa ocorrência, seja ela qual for. Mas por isso é que eu senti que a vigília e a petição que existe, a maior reivindicação é a regulamentação de uma carreira. O que é esta regulamentação de uma carreira dos assalariados das associações humanitárias de bombeiros? Bem, em primeiro lugar, nós não temos uma carreira definida. Eu vou-te dar um exemplo, eu tenho dito muito isto até nas redes sociais, até mesmo na comunicação social, eu disse-lhe, eu se for a uma entidade bancária pedir um empréstimo, vão-me perguntar, uma habitação, por exemplo, vão-me perguntar qual é a minha profissão. Eu vou dizer que sou bombeiro. E eles vão-me perguntar se eu sou bombeiro profissional, sou sapador. Eu sou empregado de uma associação humanitária. Então não interessa, é o que dizem logo. Mas o crédito depois, após ser aprovado, eu tenho um seguro desse crédito de habitação. Eu tenho uma penalização porque tenho uma profissão de risco. Então eu não consigo perceber aqui onde é que está enquadrado bem estas coisas. Eu tenho uma profissão de risco ou não tenho? Então daqui as nossas reivindicações, porque nós não temos nenhuma base, uma estrutura que nos dê segurança para um futuro. E daí as nossas reivindicações, que nós temos que ter uma estrutura montada. Como é que ela vai ser feita eu não sei, mas o nosso secretário de Estado de Proteção Civil foi à Madeira, porque a Madeira já está implementada assim. Então nós somos bombeiros de segunda qualidade e as ilhas são de primeira qualidade. Basicamente, aquilo que estamos a falar é que os funcionários das associações humanitárias de bombeiros têm regalias ou decréscimos naquilo que são os seguros à habitação por ter uma profissão de risco, mas no seu vencimento e na sua carreira não existe nada que regulamente uma profissão de risco dos bombeiros voluntários. Débora, como é que sentes, há bocadinho, já tocaste um bocadinho nesse assunto, os jovens que querem ser bombeiros voluntários nas associações humanitárias de bombeiros, como é que tu sentes a motivação deles do início da tua vida nos bombeiros voluntários para hoje? Qual é a diferença que sentes? Olha, eu sou bombeira sensivelmente desde 2017. Eu via na altura uma vontade imensa entre os jovens de quererem ir para um quartel, fazer uma recruta e começar esta carreira a nível voluntário. Eu lembro perfeitamente de estar na escola e de ver colegas a combinarem para iniciar esta missão. Hoje eu vejo nos quartéis da minha zona as recrutas muito reduzidas. Vê-se muito, a meio das recrutas, os jovens acabam por desistir e nem sequer terminam, não chegam a fazer, portanto, a sua promoção para bombeiro de terceira. E eu acho que isto está muito com aquilo que eles veem, efetivamente, para além das aulas teóricas que têm quando começam a estar no quartel, quando começam a ver aquilo que são as ocorrências e a ver o nosso desgaste, a ver aquilo que eles vão ter que fazer, porque algo que se vê imenso é ver pessoas com turnos bastante longos no quartel. Estes jovens, por exemplo, vieram ontem à noite ao quartel, voltam hoje à noite e veem a mesma pessoa lá. E questionam-me, mas tu continuas aqui?
E a pessoa responde: sim, eu continuo aqui porque eu tenho que trabalhar. Ok. Então, mas eu se calhar até só quero ser voluntário, por isso este problema, entre aspas, não me vai atingir a mim. Mas de certa forma atinge, porque depois nós entramos em todo um leque que é a formação que o bombeiro tem que ter e que exige que qualquer voluntário tenha estas formações e que faça os seus turnos para conseguir ajudar a sua casa e conseguir ajudar a população. E os jovens não veem qualquer tipo de recompensa neste nível. Nós não estamos a falar de recompensas, por exemplo, monetárias, mas a realidade é que o ser bombeiro em Portugal não é algo que seja visto o ano inteiro como algo que seja digno, como algo que seja aquilo que é aquilo que devia ser gratificante a tempo inteiro. Porque se pensarmos nisso, no verão é que o bombeiro é visto. Ou seja, aquilo que se pretende não é só uma recompensa financeira, mas sim qualidade de vida versus qualidade financeira versus qualidade para executar a função. Sentes que muitas vezes não há as condições físicas e psíquicas ideais para a missão? Sim, sem dúvida que sim. Isto porque qualquer pessoa tem que ter saúde emocional para conseguir ter esta função. E o que se vê muito é os colegas acabam por suprimir as suas emoções, porque tem que ser, porque o trabalho assim exige. Mas então, onde é que está o reconhecimento daquilo que todos os bombeiros têm que fazer diariamente, seja a nível psíquico, seja a nível físico, em que têm que suprimir a sua própria dor para continuar a contribuir para a sociedade? Não é? E onde é que está os apoios que nós poderíamos ter neste sentido para tornar a profissão mais suportável? Porque muitas vezes nós vamos trabalhar exaustos, vamos trabalhar cansados mentalmente e temos que pôr isto tudo para trás, porque as pessoas que nós vamos socorrer, a população que precisa de nós, não tem culpa disto. Mas o facto de nós não termos uma formação contínua, muitas vezes nós temos formações uma vez e passado 10 anos voltamos a ter essa mesma formação. Nós não termos apoios em nada à nossa volta não ajuda. Muitas vezes nós nem sequer temos as condições de proteção individual necessárias para a nossa própria atuação. Sim, porque nós muitas vezes levamos a realidade dos bombeiros voluntários para aquilo que são as grandes cidades. E nós, às vezes, nas grandes cidades somos uns privilegiados. Mas se formos para o interior do país, e quando nós falamos aqui da realidade dos bombeiros, queremos trazer uma realidade nacional. Não queremos trazer uma casa específica, uma localização específica. E acho que é isso que estamos a falar. E quando falamos sobre isto, Humberto, o outro ponto forte desta vigília é o financiamento. A dificuldade que existe no financiamento às associações humanitárias de bombeiros, que depois se demonstra naquilo que a Débora falou, os fracos vencimentos e por aí. O que é que vocês reivindicam neste ponto exatamente para esclarecermos? Eu acho que é muito importante nós esclarecermos aquilo que são as necessidades e as reivindicações para amanhã os bombeiros voluntários estarem cada vez mais bem representados nestes locais. Claro que é importante haver um investimento nas associações, porque, em primeiro lugar, diz a lei que é dever do município ter bombeiros, ter socorro para a população, assim para que o seu município seja visto como um município estável, sólido. Então, os municípios, o poder local, normalmente o que é que faz? Vai dando subsídios à instituição e a instituição também trabalha numa área onde consegue ter alguma receita, os sócios, essas coisas todas. Mas hoje em dia a exigência é tão grande que o desgaste de veículos, equipamentos, pessoal, a própria manutenção de quartel vai suprimir esses valores todos. Parece que não. A água, a luz, combustível, que paga-se um imposto, que é uma exorbitância. A instituição não consegue ter um financiamento justo e adequado para poder dar um vencimento digno a um bombeiro, para que se possa comprar o seu equipamento digno e merecido, um EPI, tanto urbano como florestal, e depois os veículos que têm 20, 30 anos. Então o que é que nós exigimos? É que o governo crie uma estrutura, e não sou eu que sou pago para pensar nisso, mas que se sentem à mesa, que vejam as coisas com olhos de ver e que crie uma estrutura que siga
que consiga financiar as associações humanitárias para que isto depois seja um leque, para que depois a instituição em si consiga manter uns veículos, 10 anos, 15 anos, ao fim de 15 anos resolva, mantendo os bombeiros com equipamentos adequados e por aí fora, para que a coisa funcione como deve ser, porque sem o financiamento às associações, os corpos de bombeiros também não vão viver. Quando falamos em financiamento, e às vezes as pessoas não entendem isto lá em casa, quem não está no meio, o que é que falas em financiamento? O que uma associação humanitária de bombeiros recebe este ano pode não receber para o ano, é uma coisa que pode ser volátil através de algum contrato de programa, funciona em 3 anos e daqui a 3 anos não funciona. Estamos neste momento, num momento autárquico, aquilo que funciona este ano para o ano pode não funcionar da mesma forma? Sim, é normal, é sempre votado do orçamento local. No orçamento local há sempre uma verba que é atribuída aos corpos de bombeiros, ou ao corpo de bombeiros, depende das associações que existem no concelho. Claro que o que é este ano, para o ano pode não ser igual, porque temos que tentar por aqui perceber as coisas. E a gente sabe que cada vez mais a vida está extremamente mais cara. Ora, havendo aumentos de tudo, o corpo de bombeiros, se não for atualizado esta situação, claro que vai sofrer sempre algumas coisas. Então é muito complicado. Não é o Corpo de Bombeiros em si a associação tenta de todo ir buscar o maior financiamento possível para se poder aguentar. Mas face só o combustível, estamos a falar de muito dinheiro. Porque é que o governo não cria aqui uma parte de isenção ao combustível? Porque é que os bombeiros não podem usar o combustível, o gasóleo verde, por exemplo? Parece que não, já era uma diminuição orçamental a nível das associações bem grande. Porque é que não há um desconto quando o bombeiro tem que fazer descontos à Segurança Social? Porque é que não há uma redução dessa taxa à associação? Tudo isto era uma grande ajuda. E são estas estruturas que o governo tem que ver para poder ajudar os corpos de bombeiros para dizer assim, olha, eu não consigo dar X, mas consigo tirar isto para que vocês consigam suportar melhor as coisas. É totalmente diferente as coisas. Eu, pelo que percebi da tua mensagem, isto não há dois lados. Não há o lado da equipa ou das pessoas que estão a organizar esta vigília, os corpos de bombeiros, as associações humanitárias e a Liga dos Bombeiros Portugueses. Eu acho que estamos todos do mesmo lado. Vincas essa mensagem que só há um lado, os direitos e deveres dos bombeiros voluntários, que inclui a Liga dos Bombeiros Portugueses, as associações, os corpos de bombeiros e os bombeiros. Sim, em primeiro até eu quero já dizer que não há aqui cor política nesta organização, está fora de questão. Depois, nós não estamos contra a Liga, pelo contrário. Apoiamos a Liga, o que a Liga está a fazer. Nós só temos um lema, é chegar ao governo, que o governo olhe para os bombeiros com olhos de ver, com decência. Não estamos aqui por outra coisa. Eu não estou aqui, porque é de um CB ou do outro. Não, é nível nacional e queremos para todos igual. Débora, consegues dizer-me um momento que tenhas vivido na tua carreira em que olhaste e sentiste, se tivéssemos mais condições, mais meios humanos e físicos, poderíamos ter feito a diferença? Consegues partilhar connosco? Claro que sim, principalmente aqui nas áreas maiores, acho que é algo que infelizmente se vê quase todos os dias. Vamos olhar um pouco para a parte das emergências médicas, a quantidade de pessoas que diz que esperou mais de 1 hora por ambulâncias. Se pegarmos nesta área em específico, nós vemos muito bombeiros da margem sul terem que ir para a área de Lisboa e vice-versa, bombeiros da área de Lisboa terem que vir para a margem sul. Ora, nós já estamos com um atraso em atendimento de chamadas de emergência, que é algo completamente absurdo, também por falta de meios nessa área. E depois ainda vamos com um transporte, mesmo em emergência, cerca de meia hora a 1 hora para chegar a um local onde alguém realmente precisa. Isto acontece porquê? Porque os bombeiros daquela área já estão ocupados com outras ocorrências, seja de que forem. E exige uma mobilidade de pessoas muito mais longe e quem paga é a população. Mas não é porque o bombeiro não quer fazer mais. Isto é mesmo por falta de meios em todo o lado. Uma mensagem importante. Os bombeiros voluntários estão a lutar por todos nós, lutar pelos seus direitos, lutar pela população. Quando falamos aqui em déficit de meios, é uma dificuldade termos meios a vaguear de concelho em concelho para poder socorrer pessoas. Temos ambulâncias a fazer mais de 30 km para chegar a uma ocorrência. E é isto que os bombeiros voluntários pretendem acabar. São 96% do socorro em Portugal e exigem meios, formação e financiamento adequado. Humberto, falando aqui um bocadinho de formação.
O que é que tu sentes que poderíamos fazer a diferença? Eu acho que temos que chamar para a nossa conversa aquilo que é a Escola Nacional de Bombeiros, que nem sempre chega a todos, nem sempre tem os meios adequados. Mais uma vez dizemos, não é a entidade, mas sim os meios que a entidade em si tem. Mais uma vez estamos a falar de bombeiros para bombeiros. Bem, é uma realidade e ainda bem que pegaste neste tema, que é um tema que podíamos divagar aqui muito. A Escola Nacional de Bombeiros é financiada, tem um financiamento anual, tem um orçamento anual. A Escola Nacional de Bombeiros tem o nome certo, a função é que não é correta. Há falta de muita formação na Escola Nacional de Bombeiros. O que está a acontecer agora, ultimamente que eu tenho visto e sei, é que a Escola Nacional de Bombeiros está a dar formação muito aos elementos das EIPs e estão a deixar os bombeiros um bocadinho para trás. Conhecimento de causa, eu fui um deles, eu fui à Saganosa tirar um curso de fogos urbanos, nível 1, de flashover, à minha conta. Porque vejo a necessidade de eu ter mais conhecimento, adquirir experiência, onde a escola a mim não me dá. Ou seja, a escola dá muita formação externa, fora do seio dos bombeiros, e o seio dos bombeiros fica um bocadinho para trás. E depois carrega-nos com umas formações online todos os anos para dizer que foi dada a formação. Esta é a minha visão. Mas alguém tem que avaliar e tem que andar em cima da Escola Nacional de Bombeiros para perceber o funcionamento correto. Tem que haver um órgão, uma entidade que controle isto, porque senão acho que há dinheiros que são mal investidos. Nós, quando olhamos para os bombeiros, vimos que são tutelados pelo Ministério da Administração Interna, que deu essa responsabilidade à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que por sua vez delegou na Direção Nacional de Bombeiros, a Direção Nacional de Bombeiros delegou a formação na Escola Nacional de Bombeiros, depois temos outras entidades. Não achas que temos demasiadas entidades a tratar de um assunto tão importante que é os bombeiros voluntários, a formação dos bombeiros voluntários? E vou vincar mais uma vez, 96% da emergência médica, principalmente em Portugal. Sim, há muita coisa ali à volta, quando salta um salto para o outro, muitos gabinetes, muitos departamentos, muitas coisas, é por demais. E claro que sim, devia-se acabar com estas coisas todas, que eu para mim acho que isto é muita burocracia e que o objetivo final não é cumprido. Tem que se ver a estrutura tem que ser mexida, tem que ser alterada, tem que ser melhorada para que o bombeiro voluntário, eu às vezes eu não gosto muito de chamar bombeiro voluntário, mas é a realidade. O bombeiro de Portugal seja mais profissional qual que é ainda. Como é que eu posso exigir de um bombeiro voluntário que dá o pouco que tem à instituição e lhe é exigido uma formação que é dada em horário laboral? Como é que eu consigo agarrar naquele bombeiro que trabalha numa firma qualquer, que o patrão lhe vai dar esses dias para ele ter uma formação durante 3, 4, 5 dias? Não dá, é impossível. Então nós temos que criar, alguém tem que criar uma estrutura onde isto consiga ser mexido, onde se a pessoa é bombeira, é um benefício, ele está a dar em prol do país, da população, que seja visto e que diga assim, não, tu tens direito a isto, consegues fazer esta semana esta formação, ou então teremos que fazer formações pós-laboral, que são muito poucas aquelas que a escola dá. O Zona Segura tem por objetivo chegar a todos. E os bombeiros voluntários, neste episódio, são o nosso objetivo. O objetivo dos bombeiros voluntários não é compararem-se com nenhuma das outras forças existentes, não é compararem-se com nenhuma organização existente. É sim terem o seu direito à formação, à carreira e uma remuneração atrativa que vincule o que são os bombeiros voluntários e os bombeiros voluntários funcionários das associações humanitárias de bombeiros. É muito importante, cada um tem o seu lugar, cada um faz falta à população, cada um tem que ter mais e melhor formação. Débora, formação. Já sentiste o que é que fazes para que no teu dia-a-dia continues a estar preparada? Todos nós sabemos, não devemos negar isso, porque nós ao negarmos o problema da falta de formação é negarmos aquilo que é a nossa evolução. O que é que tu sentes que podia ser feito diferente e o que é que tu pessoalmente fazes para te sentires mais preparada no dia-a-dia? Bom,
Como tu disseste bem, é um problema que não pode ser negado por nenhum bombeiro. Isto porque, se nos perguntarem se nós estamos preparados, é claro que sim, porque toda a gente tem uma formação básica. Agora, o mundo está em constante mudança, está em constante evolução, e há problemas que não existiam há 20 anos atrás e que existem agora. E isto exige uma formação contínua. O ser bombeiro é isso mesmo, é uma aprendizagem que é a nossa vida toda. Agora, que existe muita falta disso, existe. E o que é que nos compete a nós bombeiros? Infelizmente, que não temos os apoios devidos neste fator. Nós temos que procurar por estudar nas nossas horas livres, temos que procurar por juntar-nos com os colegas de profissão que estão no quartel naquela hora para fazermos formações internas, que muitas vezes são interrompidas porque as ocorrências também não param. Isto acaba por ser muito procurar por juntos aprendermos mais, por juntos fazermos mais, mas também existe sempre qualquer coisa que acaba por interromper este processo. Também porque nós não temos os apoios necessários para conseguirmos tirar, se calhar, vamos tirar aqui um dia esta semana para fazermos uma formação, até podia ser algo interquartéis, não tinha que ser algo que estava inerente apenas a uma casa ou uma associação, e juntos conseguíamos trabalhar ali de uma maneira diferente. É claro que se houvesse mais voluntários, isto seria muito mais fácil, porque acabávamos por conseguir construir um sistema de rotatividade em que, ok, esta semana vamos 5 bombeiros de cada quartel aqui do concelho, vão se juntar naquele local, vão fazer uma formação todos juntos. Com os devidos bombeiros voluntários conseguirem cobrir estas horas de ausência dos colegas nos seus devidos quartéis, e na semana seguinte rodávamos este sistema, dava ali para todos conseguirem fazer alguma coisa e manter uma aprendizagem contínua. E era algo que não nos tirava tempo a nós, que já é pouco, e era benéfico para todos. Humberto, o que é que tu sentes em relação à diferença? Ninguém tem dúvidas que houve uma evolução gritante nos bombeiros em Portugal, mas o que é que tu sentes mais vincado? É o companheirismo, a forma de estar nas pessoas dentro dos quartéis de bombeiros? Se fizesse um paralelismo aqui de há 20 anos para trás e hoje, o que é que tu dirias? Bem, houve uma grande mudança enorme, e é notável, ela é notável. Eu, quando entrei nos bombeiros em 95, a roupa que me era dada era uma farda usada da Força Aérea, umas botas. Hoje não, hoje um bombeiro basicamente entra numa recruta, recebe logo roupa nova. Existe aqui uma grande diferença. A nível de bombeiros, a garra era diferente antigamente. Havia mais voluntariado, sentia-se mais voluntariado, havia mais uma união. Neste momento, esta nova juventude não tem tanto interesse no voluntário, e eu penso por um motivo, porque também não há um incentivo a tal. Porque se houvesse um incentivo, eu acredito que esta juventude abraçaria mais a causa. O que a Débora disse ainda há bocadinho é verdade. Tu formas uma recruta com 10 elementos e passado 3, 4 meses tu vais acabar essa... Eu já nem estou a falar 3, 4 meses, não estou a acabar em recruta. Tu já vais ter só 5 e quando acabas a recruta se calhar só tens lá 3. É muito complicado hoje em dia porque a juventude não quer assumir uma responsabilidade. Então há uma necessidade enorme de uma intervenção do próprio governo a criar, a reestruturar novos incentivos. Não é uma ida a um museu que me vai dar esse incentivo. Por exemplo, a Débora é uma realidade que eu conheço até bem. A Débora foi bombeira no meu corpo de bombeiros e agora está no outro corpo de bombeiros, mas provavelmente mora aqui na margem sul. Então vê, se à Débora lhe dessem uma redução de 50% de IMI, um desconto na água, mas a Débora, como é bombeira em Lisboa e mora na margem sul, não dá. Dá, se o governo estar, ou seja, se trabalhar com esta dinâmica. Eu sou bombeiro, eu vou pagar fogos em todo lado. Eu vou socorrer as pessoas a qualquer lado. Eu não me vou negar. Até eu sou bombeiro em todo lado. Eu não sou bombeiro só num concelho, eu sou em vários. Então tinha que ser criada uma estrutura e uma dinâmica que desse alguns benefícios para chamar a juventude, porque hoje em dia esta juventude não quer assumir uma responsabilidade que diz assim, eu quase estou a pagar para estar ali.
E é uma realidade. A realidade é que um bombeiro voluntário que não trabalha numa associação humanitária paga para estar ali. Essa é a realidade. Se tu pudesses deixar uma mensagem ali naquela câmara para os jovens, o que é que dirias? A mensagem que eu posso passar aos jovens que é gratificante, e isto é garantido, após uma ocorrência, nós percebemos que demos o melhor de tudo e que a coisa correu bem e que salvámos uma vida, que salvámos um bem, e internamente nós ficamos bem. Por isso, não percam essa oportunidade, porque existe um grande seio também, que é, dentro de um corpo de bombeiros, que existe muito uma união entre nós também, além daquilo que se vê, mas existe uma grande união e um grande companheirismo. Por isso, se puderem, façam-no. E agora, entre a classe política, qual é a resposta que os bombeiros esperam, procuram? O que é que podemos esperar, na tua visão? Bem, não vou esperar muito ou quase nada. Eu já estou desacreditado em tudo, porque ainda fomos à Assembleia da República e mais uma vez foi chumbado os 5 pontos cruciais para nós, eles foram chumbados. Também compreendo, porque o Governo está a negociar com a Liga e até à data de hoje nós não temos uma resposta do Governo concreta. Nós, a organização, nem a vamos ter, nós temos noção disso, e também não queremos negociar com o Governo. Queremos é que a Liga, o Governo negocie com a Liga os pontos. A Liga está com muitas promessas, realmente, está a receber promessas, mas que todos os anos acontece isso, promessas. Não passam de uma mão vazia, uma mão cheia de nada e uma gaveta cheia de papéis. Então é preciso que o Governo comece a ponderar seriamente, porque um dia, e eu não sei qual será esse dia, se os bombeiros se revoltarem mesmo todos a nível nacional, isto vai criar um problema enorme e o Governo vai ter que assumir essa responsabilidade. O que é que nós esperamos? Que o Governo faça as coisas, nem que seja gradualmente, mas que os faça, que mostre, não diga que vai fazer e depois não faz, porque o Orçamento de Estado está perto e depois do Orçamento de Estado estar aprovado, digam o que disserem, nós não vamos Passa conseguir mais nada. um ano. É mais um ano para a frente. Então é importante que o Governo comece a trabalhar o mais rápido possível, porque há coisas que a gente não pode empurrar com a barriga. E nós estamos a falar em segurança, proteção e socorro nacional. E é importante percebermos isto. A nossa classe política tem que entender. Os bombeiros voluntários precisam urgentemente de respostas. Precisam urgentemente de ações. Quem sofre com isto são as populações. Por déficit no socorro, por falta de socorro. E um dia pode ser muito, muito grave na vida de alguém. Débora, sociedade civil, o que é que tu esperas ou o que é que a sociedade civil poderia fazer pelos bombeiros em Portugal? Eu acho que aquilo que se reflete muito nos meses de verão, que é mais que dizer de vez em quando que o bombeiro é bom português, é durante o ano inteiro termos uma população que reconhece o nosso trabalho de maneira ativa, seja na rua, seja nas redes sociais, seja apelarem àquilo que é a nossa profissão e àquilo que é o ser bombeiro voluntário em Portugal. Porque eu acho que nós vivemos num mundo em que não temos noção do quanto a nossa palavra tem valor. Quanto mais pessoas se unem e dizem nós precisamos disto, nós precisamos de melhores condições para os bombeiros, se tiverem mais formação, se tiverem condições de trabalho adequadas, se tiverem uma remuneração que é adequada ao trabalho que nós exercemos, nós vamos conseguir fazer um melhor trabalho para a população. Se os cidadãos tiverem um melhor socorro, também vão ter uma melhor vida. Isto não é algo que nos ajuda apenas a nós, isto é algo que é para ajudar todos nós enquanto Portugal. Mas não achas que o problema do verão não é só da sociedade civil, é também dos corpos de bombeiros, através das suas páginas, das redes sociais e através da comunicação social que dão muito ênfase àquilo que é o verão. Estamos a falar de um incêndio florestal onde ardem hectares e felizmente na grande maioria das vezes não há vítimas graves ou mortais, e no incêndio habitacional colocamos muito mais vidas em risco e é muito menos falado. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que pela relevância que é dada aos bombeiros no verão, toda a gente acaba por aproveitar este momento como uma estratégia de marketing, é mesmo assim, não num sentido
ganancioso, mas no sentido de, já que as pessoas dão tanto valor ao bombeiro nos incêndios e dão tanto valor ao bombeiro no verão, vamos aproveitar esta altura para sermos ouvidos, porque durante todos os outros meses do ano não o somos. O incêndio florestal, talvez devido à sua magnitude, devido ao facto de muito facilmente compromete dezenas de casas de uma só vez, tem uma amplitude de medo, de ansiedade muito superior àquilo que é um incêndio urbano, um incêndio habitacional, como tu referiste, que acontece com bastante frequência, mas não tem a mesma divulgação que tem o incêndio florestal. Portanto, eu acho que também passa muito por aproveitar o momento-chave para conseguir falar mais de nós, para conseguir apelar mais àquilo que é a nossa profissão, mas também nos compete a nós, durante o resto do ano, apelar àquilo que nós fazemos e àquilo que nós passamos e que não é tão divulgado, porque as pessoas veem em si um bombeiro no verão, veem o bombeiro no incêndio florestal, mas não veem o bombeiro na madrugada a trabalhar à chuva durante horas no incêndio, por exemplo. Não veem um bombeiro, seja em emergências médicas, seja em transporte de doentes, a carregar pessoas em cadeiras de rodas, em planos duros, seja de um terceiro, de um quarto, de um quinto andar, escadas acima, escadas abaixo. E isto não é algo que nós fazemos uma vez por semana, uma vez por mês. Isto é algo que nós fazemos várias vezes ao dia após dia, e que tem um desgaste enorme a nível físico, e que as pessoas não veem isso, não porque não querem ver, mas simplesmente não veem. Estamos a falar que isto é a realidade dos bombeiros em Portugal. Voluntários, profissionais, seja que ramo for. Os bombeiros em Portugal trabalham 365 dias por ano, 24 horas por dia. Seja no transporte de doentes não urgentes, seja na emergência pré-hospitalar, quando alguém precisa de uma ambulância, 96% da emergência pré-hospitalar em Portugal é feita pelos bombeiros. Seja nos incêndios urbanos, nos acidentes, nas inundações, tudo aquilo que possa incluir emergência, os bombeiros estão lá. Até quando, Humberto, o que é que prevês que pode acontecer se não houver resposta? Como é que vai ficar o sistema de proteção civil em Portugal, que é assente nos bombeiros voluntários? O sistema pode sofrer algumas alterações. Eu estava a ler ainda há bocadinho que vai haver algumas alterações na estrutura de proteção da Autoridade de Emergência e Proteção Civil, mas se realmente nada for feito em prol também dos bombeiros voluntários, eu penso que mais uma vez os bombeiros vão continuar a cumprir o seu objetivo, que é vida por vida e salvar as pessoas na mesma, porque não vão baixar os braços por causa deste governo ou de qualquer governo que não olhe para os bombeiros. Os bombeiros sempre conseguiram fazer algo das melhores maneiras possíveis. O que é certo é que também acredito que o movimento, que até possa não ser criado por nós, possa ser criado por outros corpos de bombeiros, por outros bombeiros, que vão continuar a trabalhar e a mexer-se e batendo o pé nesta luta, a dizer que não, nós queremos mais e melhor, nós queremos mais e melhor, até que o dia que sejamos ouvidos. Até lá, eu não consigo dizer muito e eu vou aguardar, porque isto parece que está tudo aqui um bocadinho no segredo dos deuses, e vai-se mexer, e vai-se mexer, e vai-se mexer, e vai-se fazer, mas não vejo nada de concreto ainda. Débora, apesar de todas estas dificuldades, o que é que te continua a motivar para te manteres nesta área e não fazeres como milhares de pessoas fazem em Portugal, que é deixar de serem funcionários das associações humanitárias de bombeiros e muitos mesmo deixarem de ser bombeiros voluntários? O que é que te motiva a vestir a farda? As pessoas. Aquele olhar de gratidão mesmo sem dizer nada, aquele sorriso que vemos as pessoas fazerem num momento muitas vezes mais aflitivo que já tiveram na sua vida, aquelas palavras de agradecimento quando estamos lá para alguém. As pessoas efetivamente são quem me motiva todos os dias a continuar a desempenhar as funções que desempenho, e acredito que sejam o mesmo para muitos bombeiros a nível nacional, porque num momento aflitivo nós estamos sempre lá para eles. Humberto, a vigília de 13 a 15 de setembro terminou. Qual é os próximos passos que podemos esperar depois de sabermos que na semana passada todas as reivindicações dos bombeiros foram chumbadas na Assembleia da República? O que é que podemos esperar? A nossa organização reuniu ontem, vai reunir hoje novamente, mas posso já adiantar que nós de 30 às 11 às 23h59 iremos estar à porta já da Assembleia da República, tornar a dormir lá à porta.
Como a gente sempre soube dormir num saco de cama, e alguns com burro do mato e outros sem burros do mato, também te posso adiantar que já está um elemento sozinho de uma corporação de Lisboa, sozinho lá, que iniciou ontem, que isso eu fui lá levar até uma tenda, e nós vamos continuar a movimentar-nos e vamos adotar mais estratégias e mais coisas para tornarmos a fazer a vigília e pedir aos corpos de bombeiros e aos bombeiros em si que se unam, porque sem a união deles nós não vamos conseguir fazer nada sozinhos, não vamos conseguir, para que nos mantenham até que o governo comece a mandar para fora coisas concretas e nada de promessas. Estás-me a dizer que está um bombeiro voluntário, sozinho, por sua autorrecriação, junto à Assembleia da República. É importante saber pelo menos o primeiro nome desse bombeiro, porque ele representa todos em Portugal hoje, independentemente daqueles que acreditam mais, acreditam menos. Ele não está lá a lutar pelos direitos dele, está a lutar pelos direitos dos bombeiros voluntários. Sim, é o João Dias. Eu fui informado sobre isso, pedi logo o contacto dele, como membro da organização, falei com a organização, vamos ajudar este homem. Claro que nós vamos manter aquilo que dissemos ao governo até dia 30, vamos estar sossegados, nós, a organização, com certeza, mas não podemos agarrar nas pessoas e dizer, sai daqui, porque não. Aquela pessoa a título particular, sozinha, foi para a porta da Assembleia da República, tem uma t-shirt igual a essa, onde diz respeito e dignidade para os bombeiros, tem um saco de cama. Eu contactei-o de manhã, ele diz que teve muito frio durante a noite, mas que aguentou e que esta noite estará lá outra vez e depois da manhã já nós estaremos ao lado dele. O João é um jovem com ambições, é um jovem que tem uma família para criar e é um jovem que diz que tem um ordenado que é um pouco abaixo daquilo que é expectável para qualquer pessoa, qualquer cidadão português. E ele acha que está farto de ser gozado pelo governo. E posso dizer que o João provavelmente vai ter problemas a nível até de identidade patronal, porque o João diz que não vai trabalhar enquanto a situação dele não estiver resolvida. Estamos a falar aqui de uma pessoa que não vai cumprir as coisas com a sua identidade patronal, e a sua identidade patronal o pode mandar embora e tudo. E eu disse-lhe, ele, João, se calhar não. Ele disse, não, eu não dou ré daqui para enquanto não resolver este problema. Por isso, já estamos aqui a ter um escravo a querer ser ensanguinário. É pequenino ainda. Por isso é que eu peço ao governo que se calhar comece a olhar para as coisas como deve ser. É importante ouvirmos esta mensagem. O João é bombeiro voluntário em Portugal. Está sozinho na Assembleia da República, numa tenda, com um saco de cama e com uma cama de campanha. Não nos podemos esquecer que o João está lá a lutar pelos direitos de todos os bombeiros voluntários em Portugal. Obrigado, João. Débora, o que é que sentes que esta vigília que passou e que pode vir a acontecer pode mudar a realidade dos bombeiros voluntários e, acima de tudo, dos funcionários das associações humanitárias de bombeiros? Primeiro que tudo, na minha opinião, esta vigília mostrou a força que é ser bombeiro, a força que é que, quando todos nós nos juntamos, somos mais fortes. E ainda agora o Humberto esteve aqui a falar da situação do João. É notório aquilo que esta vigília despertou em nós, bombeiros portugueses. A realidade é que nós temos que nos unir para nos fazer ouvir. O governo, durante anos, o Humberto certamente sabe muito mais que eu, negou ou tapou os ouvidos, não quis que a nossa opinião fosse ouvida. Eu não sei o que é que vai mudar, mas sei que se existe um problema de comunicação entre nós, bombeiros, população e governo, esse problema tem que ser resolvido. Isto não são questões que se façam ouvir, seja num dia, numa semana, em meses ou anos. Mas em tudo na vida, a falar em que as pessoas se entendem. O governo pode não perceber bem a nossa perspectiva, pode não entender bem aquilo que é o nosso trabalho, mas então compete-nos a nós mostrar aquilo que é, mostrar as nossas ideias e aquilo que nós acarretamos todos os dias. E acaba por ser um pouco aquilo que temos estado a conversar aqui ao longo deste podcast. Humberto, se tivesse deixado uma mensagem aos nossos órgãos máximos, o excelentíssimo Sr. Presidente da República está em fim de mandato e o excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, qual era a mensagem que tu lhes deixavas? Olha, a primeira mensagem que eu deixaria ao Sr. Presidente da República, que está em fim de mandato, ou até mesmo ao nosso Primeiro-Ministro, era que
começasse a tentar perceber mais sobre a estrutura dos bombeiros voluntários. Porque nós só conseguimos dialogar um tema se o conhecermos. Se nós não o conhecermos, não conseguimos. É importante perceber como é que a estrutura funciona e perceber onde é que estão as falhas. E elas são fáceis de identificar as falhas. Se nós não conseguirmos dominar um tema, então não vale a pena estarmos a fazer nada. É importante mesmo. Por isso eu apelo a isto, que olhem para os corpos de bombeiros e tentem perceber como é que a estrutura funciona. É importante. Achas que a estrutura de bombeiros, ou as estruturas, porque são 400 e muitas estruturas, e o problema também pode começar por aí, estão preparadas para a mudança? Estão receptivas à mudança? Não, a estrutura não está preparada para a mudança. Tem que ser criada condições para que esta mudança entre e a estrutura tenha que, ao longo de X anos, comece a adaptar as coisas como deve ser. Se há algumas que já estão preparadas, sim, eu acredito que há algumas que já estão preparadas. Não é a totalidade. É tão simples irmos aos Açores e à Madeira, que levou 1 ano e qualquer coisa a estrutura a ser mudada. 1 ano. 1 ano. Pronto, e tu conheces a realidade também. Ela está implementada, ela está a trabalhar e está a funcionar e bem. E bem. Por isso aqui não deve fugir à regra. Temos diferenças. É que eles lá são bem menos e nós aqui somos muito mais. Temos que olhar para isto como deve ser. Débora, alguma vez já pensaste em desistir? Já pensei. E acho que por todas as questões que já foram aqui abordadas hoje, quase todos nós já pensámos em algum momento desistir desta carreira. Mas quando eu penso em desistir, eu penso porque é que eu comecei. E a realidade é que se eu abandonar o meu posto, vai ficar um vazio. Assim como se o Humberto abandonar o posto dele, vai ficar um vazio. Porque nós temos cada vez mais, ao longo dos anos, menos pessoas a juntarem-se àquilo que é o mundo dos bombeiros. Se os bombeiros, que já são poucos, simplesmente abandonarem os seus postos, isto tem tudo para correr mal. E a realidade é que quando vamos para bombeiros, nós vamos porque sentimos uma paixão que nos acompanha a vida toda. E existe um sentimento de gratificação por aquilo que é a nossa missão. E é isso que nos continua a dar motivação para continuar e que nos continua a mover, porque é algo que nós fazemos com paixão, com gosto, o ajudar, o proteger, é algo que está em nós. E é por isso que não entregamos a nossa fardazinha ao quartel e deixamos para o próximo que venha. Humberto, se tivesses deixado uma mensagem para aqueles que nos vão ouvir e já pensaram ou estão a pensar em desistir, como é que tu os motivavas a não desistir? É complicado a gente, quer dizer, uma opinião, um conselho a gente dá, mas aquilo que tu perguntaste à Débora, eu também já o pensei tantas vezes, mas não se consegue, porque o sentimento está cá é muito grande. Então, aquilo que eu apelo aos nossos camaradas, aos nossos colegas, o que quiserem chamá-los, é que desistir é uma coisa muito forte e nós somos mais fortes que essa palavra. Então vamos lutar para a frente, porque para a frente é que é o caminho, é o futuro. Nós não podemos esquecer o passado. Nós temos que nos preocupar com o presente e o futuro. E como é que nós vamos pensar no presente e no futuro? É lutar e batalhar por coisas boas. Ou seja, aquilo que estás a dizer é, não vamos esquecer do passado porque ele é importante para nós. Muito. Houve muita gente que lutou para que os bombeiros estivessem hoje como estão, mas manter a visão no futuro, porque é lá que nós vamos estar amanhã. É isso mesmo. Débora, para fecharmos, se tivesses que resumir em 3 palavras o que é ser bombeiro voluntário, o que é que escolhias? Compromisso, coragem e humanidade. Compromisso porque é algo que nós assumimos para connosco e para com a comunidade. Os interesses da população muitas vezes vão estar à frente dos nossos. A coragem por aceitarmos situações que muitos evitam, e a humanidade, porque é algo que exige de nós a parte mais humana possível de existir. Nós temos que ser empáticos, nós temos que olhar para o bem dos outros antes de olhar para o nosso. É algo que é quase indescritível. Humberto, essas mesmas 3 palavras para ti, para fecharmos, o que é que dirias?
Bem, é difícil de dar-te aqui 3 palavras, mas uma coisa é certa, que é importante e é daquilo que eu penso de todo para mim. Eu, se tiver que dar a vida em prol desta causa, eu dou. E é isto, sempre foi o lema dos bombeiros, vida por vida. E eu não penso o que é que me vai acontecer, eu vou fazer e o que vier vem. Esta é a minha visão. Mas depois de fazer, já pensaste algumas vezes? Sim, o que é que eu fiz? Sempre depois de fazer eu pensei, correu-me bem, mas se tivesse corrido mal, eu iria deixar uma família, este sentimento aparece depois, mas na altura eu aqui penso que seja a adrenalina que trabalha e a gente faz e eu não penso. E depois de estar feito, correu bem, ótimo, parabéns. Mas há situações que a gente acaba por pensar, mas eu nem sequer quero pensar nisso. O meu lema é aquele, eu vou de corpo e alma e nem sequer, olha, eu acabo por desligar às vezes da família mesmo por causa disso, porque se eu vou pensar no sentimento, não vou chegar lá sequer. Sabem que há uma coisa que eu vos queria deixar aqui uma mensagem a vocês e a todos os que nos ouvem lá em casa. Nas maioria das entrevistas de bombeiros, nós ouvimos, estamos todos em faixas diferentes da nossa vida, mas ouço sempre dizerem: abdiquei da minha família em prol dos bombeiros. Essa é uma das coisas que eu gostava de ver terminada no futuro. Os bombeiros não têm que abdicar da família. Os bombeiros têm que trazer a família e os bombeiros para o seu seio, para se sentirem bem, para conseguirem fazer a sua missão amanhã. A família é um pilar importante dos bombeiros em Portugal. Não deve ser deixada para trás. Várias vezes ouvimos: em prol dos bombeiros, em prol da missão, deixei a minha família para trás. Não vi os meus filhos crescer, o meu casamento deteriorou-se, e este não pode ser o objetivo. A família tem que ser um pilar fundamental naquilo que é os bombeiros em Portugal. Humberto, Débora, obrigado pelas vossas palavras. Ficou claro que as reivindicações dos bombeiros são importantes e são um pilar fundamental para aquilo que é o futuro das pessoas, a segurança, a saúde e a emergência em Portugal. Obrigado mais uma vez. Espero que tenham se sentido bem e que se mantenham orgulhosos daquilo que é a vossa missão, daquilo que é o vosso futuro. Lá em casa, obrigado por ouvirem mais um episódio do podcast de Zona Segura. Vamos manter-nos informados, vamos manter-nos sempre guiados por aquilo que é os nossos objetivos: a saúde, a segurança e a emergência em Portugal. Ouve este podcast, envia aos teus amigos e não te esqueças, bombeiro, se és bombeiro, luta pelos teus direitos, luta pelos direitos de todos nós e seguimos juntos. Obrigado a todos.